Fala pessoal, tudo beleza? Galera, apesar de você estar vendo aqui a análise gráfica, não é o vídeo igual o último que você deve ter visto, né? Se você está seguindo a sequência que a gente combinou, tá? Agora a gente vai fazer análise gráfica sim, só que da velocidade e da aceleração. Na última aula, né, no nosso último vídeo, a gente fez análise gráfica da equação horária da posição no movimento retilíneo uniforme, aquela S igual a S0 mais VT. Aí, vamos discutir algumas coisas aqui, né? MRU, movimento retilíneo e uniforme. No MRU, olha só o que eu fiz, né? No MRU, movimento retilíneo e uniforme, a gente tem duas características importantíssimas. Velocidade, ela é constante e a aceleração é igual a zero, aceleração nula. Então, ó, aceleração nula, A igual a zero. E aí observa o seguinte, a velocidade ela é constante, a aceleração é nula. Se eu for traçar um gráfico disso, eu não tenho muito para onde correr, né? Eu imagino que você já esteja aí entendendo onde a gente vai chegar, né? Repara o seguinte, primeiro de tudo, vamos traçar um gráfico da aceleração pelo tempo. Um gráfico A vezes T, né? A por T. E aí vamos fazer o eixo A e o eixo T. Eixo A, eixo T. Me diz o seguinte, se você olhar para isso aqui, eu poderia ter um gráfico, aceleração por tempo, desse jeito, por exemplo? Não. Por que eu não poderia ter desse jeito? Porque a aceleração não é nula? Então ela não pode ter nenhum valor. Então isso aqui não poderia acontecer de jeito nenhum. Está errado. Eu não poderia ter um gráfico desse jeito, porque também teria um valor. Ela estaria caindo, né? Mas também não pode. Eu poderia ter um gráfico desse jeito, por exemplo? Não, eu não poderia, porque isso indica que a minha aceleração está constante ao longo do tempo. Ou seja, ela existe. E ela tem que ser quanto? Zero. Ela não pode ser diferente de zero. Portanto, isso também não pode. Então, fica meio que forçado como vai ser um gráfico AT. Não tem nem muito sentido construir ele. Eu estou fazendo isso mais por desencargo de consciência. Então, um gráfico AT, ele teria que ser invariavelmente aqui, ó, em cima do eixo do tempo. Porque aí, ó, a aceleração vale zero o tempo inteiro. Beleza? Então, aqui eu acho que vocês já tinham sacado a ideia desde o início. Agora, na velocidade, a brincadeira já é outra, porque também tem uma sacada. Repara o seguinte, ó, gráfico VT. No gráfico VT, você tem que se ligar numa coisa, ó. Eu posso ter, né, um gráfico de velocidade por tempo. Vamos construir ele aqui juntos, hein? Eu posso ter a velocidade positiva, né? V maior do que zero. E repara, mas por que você não fez ele inclinado assim para cima ou então para baixo? Porque a velocidade ela existe, mas ela tem que ser o quê, ó? Constante. A velocidade tem que ser constante. Então, ó, a velocidade se mantém a mesma ao longo da evolução do tempo, tá? Vou botar aqui, ó, um mais V, só para marcar um valor qualquer. Mas eu poderia ter um gráfico de velocidade por tempo assim, aqui, ó. Desse jeito aqui também, ó. Vê se você concorda comigo. Eixo T, eixo V, e eu poderia ter a minha velocidade aqui embaixo, por exemplo. Você concorda que a minha velocidade aqui, ela é menor do que zero? Vou botar aqui, ó, um menos V. Tudo bem? E aí, repara, se a velocidade é positiva, significa que eu estou indo a favor da orientação positiva que eu dei. Que tipo de movimento você vai de acordo com a orientação positiva? É isso. Eu sei que você está aí saculejando todo, falando progressivo, progressivo. Beleza, vou anotar. Ó, progressivo. E aí, ó,
Quando a velocidade está negativa, está indo contra a orientação que a gente deu, né? Porque se o sinal é menos, eu sei que o movimento é de que tipo? Ele é retrógrado. Então, o movimento progressivo, o movimento retrógrado. Mas a brincadeira não acabou aí. Tem uma propriedade gráfica que é muito útil quando você tem um gráfico de velocidade por tempo. Repara o seguinte, ó. Vamos pegar um tempo qualquer. Vou pegar aqui um tempo que eu vou chamar de tempo t. Se eu pegar um tempo t, ele vai me fornecer um valor de velocidade v, até porque a velocidade não muda. Mas e se eu quiser descobrir o quanto eu andei nesse intervalo de tempo t, ou seja, qual foi meu ΔS, o meu deslocamento, né? Nesse caminho todo aí, nesse pedaço de tempo que eu estou analisando o movimento. Repara, galera, aqui você tem uma sacada. Se você tiver um gráfico VT, se você calcular a área do gráfico, você encontra o ΔS. Olha só, hein? Repetindo, hein? Se você calcular a área num gráfico VT, você acha o ΔS. Por que você acha o ΔS? Repara o seguinte, ó. A área do gráfico vai ser isso aqui. E eu estou te dizendo que se você calcular isso aqui, é o ΔS. Ou seja, o ΔS ele é numericamente igual com Nzinho em cima, né? A área do meu gráfico. Agora, você pode estar pensando, caramba, que maneiro, né? Eu não sabia disso. Mas, pô, não entendi por quê. Vou te mostrar, olha só. Lembra dessa equação aqui, ó? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembra disso? Equação da velocidade média. Deixa o ΔS sozinho. Você concorda que você teria que multiplicar cruzado aqui? Ia ficar ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo, não é? Velocidade média vezes o tempo. Me diz uma coisa, que figura é essa aqui? Isso aqui não é um retângulo? Como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? A base é de 0 a t, ou seja, é um ΔT. E quem é a altura? Não é exatamente o valor da velocidade, que é a minha velocidade média, porque ela é constante? Então, ó, velocidade média vezes ΔT é o ΔS. Se você multiplicar a velocidade média pelo ΔT, tem que dar o ΔS. Então, a área é numericamente igual à variação da posição. Beleza, galera? Então, com isso, a gente fecha a análise gráfica. Tu não esquece disso não, hein? A gente vai usar isso aqui muitas vezes ainda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.